Fala rapaziada que nos acompanha aqui no Resenha São Paulina, beleza? Hoje vamos falar sobre Naruel Bustos, o novo reforço do São Paulo, um jogador que tá a caminho, tá de malas prontas para vestir a camisa do tricolor, fazer dupla ali com o Calleri, com o Luciano, um jogador que tem muito a agregar o elenco do São Paulo e também muito a ajudar o Rogério Ceni. Antes de eu comentar com vocês as características, como que ele joga, os números dele, quantos gols ele tem, antes de comentar tudo sobre o argentino, já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo sem mais enrolação. É isso mesmo, galera, São Paulo tá muito próximo de fechar a contratação de simplesmente Naruel Bustos. Mas você deve estar se perguntando quem é esse tal de jogador, quem é Naruel Bustos? Naruel Bustos é um jogador argentino, um atacante argentino de 24 anos. Ele pertence ao grupo do City, do Manchester City, esse mesmo, do famoso Manchester City, da potência mundial. O que isso significa? Como mais ou menos se fosse a linha Red Bull, por exemplo. Então, existem vários times do City, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Bélgica, enfim, em vários locais, e ele pertence a todos esses times. Recentemente ele tem sido emprestado a pequenos times da Europa. Por exemplo, na última temporada ele jogou no Girona, da Espanha, onde teve um bom desempenho. Eu já vou comentar com você os números, mas aonde ele se destacou mesmo, galera, lembrando que ele tem apenas 24 anos, tem poucas passagens por poucos clubes, mas aonde ele se destacou mesmo foi no Talleres, da Argentina, um clube que a gente conhece aí. Infelizmente a gente conhece ele pelo histórico da Libertadores, mas enfim, ele é um jogador que se destacou no Talleres, começou no Talleres, foi emprestado ao Pachuca, que pertence também ao mesmo grupo ali, não teve um bom desempenho, depois voltou para o Talleres em 2020 e teve bons números, bons jogos, muitos gols, conseguiu se destacar e agora na última temporada jogou pelo Girona da Espanha. O Grupo City contratou ele por 6 milhões e meio de euros e assinou até 2025 com Naruel Bustos, um valor bem elevado que chega mais ou menos a 32 milhões de reais na cotação atual. Então é um valor bem acima do que os clubes brasileiros podem pagar ultimamente. Inclusive um time brasileiro que também manifestou interesse na contratação do atacante é o Internacional, no mês passado, mais ou menos em junho, mas não conseguiu avançar nas negociações. Diferente do São Paulo, que já tem negociações avançadas com o atacante. E, inclusive o atacante já demonstrou interesse em vestir a camisa do tricolor, já começou a seguir o Júlio Casares nas redes sociais, já começou a seguir o Rui Costa, o próprio São Paulo já segue o Calleri. Então assim, as negociações realmente estão muito avançadas. O fato também de ter o Calleri, ter o Galopo que chegou agora, que são compatriotas, também ajuda na negociação do São Paulo. Também ajuda a fechar o negócio mais rápido. O São Paulo corre contra o tempo para tentar, inclusive, inscrever ele na Sul-Americana agora, nas quartas de final. O que é um pouco difícil, mas caso não consiga, ele fica disponível para a semifinal, caso se classifique, e também pro Brasileirão. Para a Copa do Brasil já era. A ideia do São Paulo é trazer o jogador argentino por empréstimo, com opção de compra fixada, mais ou menos como fez com o Calleri no ano passado. Faz um contrato de 1 ano de empréstimo, com uma opção de compra fixada. Do Calleri foi, acho que 3 milhões de euros, um negócio assim, e vai fazer isso também com o Naruel Bustos. Naruel Bustos também talvez venha por um valor um pouco mais alto, mas funciona do mesmo jeito, com opções de compra fixada e com metas a serem batidas no contrato. O que isso significa? Caso o jogador bata metas de gols, assistências, jogos, tempos jogados, enfim, títulos, aí sim o São Paulo terá a obrigação de comprar o jogador. Mesma coisa que fez com o Calleri e assinou há pouco tempo. Agora vamos falar sobre o que vocês clicaram, o que vocês querem saber. Como Naruel Bustos joga dentro de campo? Quais são os números dele dentro de campo, pelo Talleres, pelo Pachuca, pelo Girona? Vamos comentar tudo isso com vocês agora. Antes de comentar aonde Bustos prefere jogar e os números dele, é importante a gente ressaltar que ele é um jogador muito versátil, consegue cair pelos lados, joga centralizado, consegue até jogar como um segundo atacante um pouco mais atrás. É um fator que agrada muito o Rogério Ceni. O Rogério Ceni gosta de jogadores assim. O Galopo é um exemplo, o Marcos Guilherme é um exemplo, o Luciano faz muito uma função assim também, apesar de não ser pedido do Rogério Ceni. Mas enfim, é um jogador muito versátil, consegue flutuar bem dentro de campo. Mas a principal posição mesmo dele é jogar pelas laterais. Até porque o grande ponto forte de Bustos é a velocidade.
que também é um fator que o Rogério Ceni precisa muito pro decorrer do Brasileirão, da Sul-Americana, e precisaria também para a Copa do Brasil, que infelizmente não conseguiu. Mas fato é que ele vai jogar pelas laterais do São Paulo, isso é um fato, e se destaca muito pela velocidade, pela triangulação. Uma coisa que eu achei interessante vendo os vídeos de Nahuel Bustos é que ele faz uma função muito parecida com o Luciano. Ele volta a buscar a bola e vem conduzindo, vem construindo as jogadas, faz triangulações, toca pro meio e passa, faz jogadas junto com o lateral. Então realmente é um jogador que participa muito bem do jogo, que consegue construir as jogadas, mas também tá lá na frente para finalizar, para fazer o gol e para dar assistência. A diferença do Luciano é que o Luciano joga mais centralizado, ele constrói a jogada e corre pelo meio. Já no Nahuel Bustos, ele vai construir a jogada com os meias e com os laterais e vai cair pelas alas. Vai gostar de cruzar ou, quem sabe, fazer uma tabelinha ali com o centroavante, mas vai gostar de jogar pelas laterais. Essa é a grande diferença de Nahuel Bustos para o Luciano na forma de jogar. E também, claro, a velocidade. O Nahuel Bustos é muito mais rápido que o Luciano. Um fator interessante para a gente comentar é que Nahuel Bustos jogou pelo Girona, da Espanha, na última temporada, e teve a sua melhor temporada em números, o que é muito importante. A gente vai comentar os números dele agora, mas pelo Girona, antes da gente fazer uma avaliação geral, pelo Girona ele disputou 19 jogos como titular na temporada passada e marcou 11 gols, além de dar 2 assistências. Então é um jogador que não joga tão centralizado, apesar de fazer essa função, e mesmo assim conseguiu ter uma média de praticamente um gol pro jogo ali, ou um gol a cada 2 jogos, que é uma média muito boa, uma média semelhante até a de Cagliari. Sendo um pouco mais específico, ele precisou de apenas 4 chutes para marcar gols, uma média também muito boa e também parecida com o nosso camisa 9, que tem bons números. Então, de fato, a gente pode se alegrar com isso, além de dar 2 assistências, como eu comentei. Porém, essa foi a temporada mais artilheira dele, a temporada, como eu comentei, a melhor temporada em números dele. No Pachuca ele não teve um bom desempenho, disputou 8 jogos apenas e fez apenas 1 gol, então não são bons números. Pelo Talheres, ao todo, ele disputou 33 partidas e marcou 15 gols. Então, é basicamente a mesma média ali. Uma média de 1 gol a cada 2 partidas, que é uma média muito boa para quem costuma jogar nas laterais. Não sei se algum atacante no Brasil possui essa média, jogador de lado. Não sei se Bruno Henrique tem essa média, Everton Ribeiro, enfim, jogadores mais decisivos, Rony, Dudu, enfim. É difícil achar um jogador que joga pelo lado e consiga ter tantos gols. E no São Paulo ele chegaria para fazer essa função, jogar pelas laterais, abusar do contra-ataque, puxar contra-ataque, né? Jogar realmente pela velocidade, até porque de centroavante a gente anda muito bem. Cagliari vem marcando gols, Luciano vem numa fase absurda, vem jogando absurdamente bem, a gente nem precisa comentar. Tem o Éder no banco que não vem tão bem, enfim, tem o Juan da base, tem o Caioba que quando voltar também faz uma função ali centralizada e pelas laterais, mas enfim, Nahuel Bustos deve vir para jogar pelas laterais, assim como Marcos Guilherme. Então são 2 jogadores já que o Rogério Ceni vinha pedindo, jogadores de velocidade que chegaram. Na verdade, o Marcos Guilherme já chegou e o Nahuel Bustos está a um passo, falta assinar, está muito perto de vestir a camisa do São Paulo. Mas e aí, na sua opinião, Bustos é uma boa contratação? O São Paulo deve contratar ele de fato? Ele vem para ser titular? Em qual posição ele joga, na sua opinião, no elenco do São Paulo? Deixa nos comentários, já curte aí se você gostou do conteúdo. Espero que tenha te ajudado a conhecer um pouquinho melhor de Nahuel Bustos, o atacante argentino de 24 anos que está a caminho do São Paulo. E espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou dele, se é um bom jogador, se você já não acha que vale a pena, se São Paulo não precisa. Comenta tudo aí o que você achar. Comentários positivos, negativos e etc. Beleza, galera? Tamo junto, obrigado, valeu e até a próxima!